Olá, empreendedores, gestores, estudantes de todas as áreas, e em especial da área de negócios, economia, engenharia e profissionais que queiram avançar em conhecimentos para cada vez mais melhorar a sua atividade profissional. O conceito de competência, ele traz grandes dificuldades e todas as vezes quando falamos de competências, nós estamos entrando num rol de discussão onde cada um tem um ponto de vista em relação à competência. E esta é a grande dificuldade de quando se fala de trabalhar competências ou de fazer gestão de competências das empresas. E os gestores, eles lidam com esses desafios permanentemente. E é exatamente o que nós vamos fazer nesse vídeo, apresentar a metodologia chá da gestão empresarial, onde a metodologia chá, ela vai trazer a tríade conhecimento, habilidade e atitude, onde quanto melhor nós compreendermos cada uma dessas variáveis, melhor nós vamos lidar no dia a dia no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente de trabalho. Enquanto gestores, para fazer as escolhas e tomar as decisões corretas, e enquanto profissionais, para nós cada vez mais estarmos melhores preparados para tomar as decisões corretas. E é o que nós vamos apresentar nesse vídeo. Por quê? O conceito de competência tem sido um desafio permanente no ramo da ciência. São vários pensadores, várias formas de identificar o que é a competência. Quando se trata da gestão, que é muito comum nós falarmos fulano tem competência, fulano não tem competência para desenvolver determinadas atividades. Da identificação dos colaboradores no ambiente organizacional, quando nós precisamos de fazer uma movimentação no ambiente de trabalho e aí fazer deslocamento de profissionais ou buscar profissionais na própria estrutura da organização para desempenhar determinada função, e também no cotidiano. Muitas das vezes nós nos sentimos competentes ou incompetentes para realizar determinadas atividades de determinadas coisas. E quando nós falamos disso, nós estamos dizendo que nós ou temos ou não temos os conhecimentos e as habilidades necessárias para realizar aquela atividade ou para resolver aquela questão, ok? Nesse canal, nós abordamos temas relacionados a empreendedorismo, a marketing digital, negócios online, gestão empresarial, gestão do conhecimento, gestão da qualidade, que, aliás, eu vou deixar aqui abaixo um link que apresenta um curso de engenharia da qualidade e produtividade completo que atende tanto a estudantes, como gestores, como empreendedores, ok? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, confira lá para você ver se ele te interessa, se ele vai te ajudar. E aqui na marca d'água, ao clicar, ele vai te levar ao site completo do nosso trabalho, do nosso projeto, onde nós temos temas abordando diversas áreas e atendendo quase todos esses pontos que nós estamos falando e cada um desses segmentos, quando nós falamos do empreendedorismo, gestão do conhecimento. Também clica lá que você vai verificar e vai encontrar essas informações. Tá? Então vamos lá. Nesse vídeo, vamos trazer a tríade conhecimento, habilidades, atitudes. Ou seja, a metodologia de análise da competência chá na gestão empresarial e assuntos relacionados a empreendedorismo, gestão empresarial, marketing digital, como nós abordamos ali em cima, tá bom? Inscreva-se no canal e receberá notificações sempre que tiver publicação nova, tá bom? Eu vou dividir esse trabalho, deixa eu fazer uma mudança aqui, dar uma acertada aqui para nós ficarmos certinho. Então, nós vamos apresentar a metodologia chá da gestão empresarial, onde o C é o conhecimento, a tríade, né? H, habilidade, e aqui nós vamos abordar as habilidades que vão versar e que são necessárias para que
ao desenvolvermos, nós conseguimos desempenhar as nossas funções, e atitude, que é fundamental para que qualquer decisão para ser tomada, ela vai depender da atitude. E aí nós vamos entrar também com atitude, ok? Aqui, vamos dividir esse vídeo em 3 tópicos, né? Conceito de competência no tempo, e vamos observar como ela veio evoluindo, esse conceito veio evoluindo, e vários pensadores, de acordo com a sua linha, ele traz contribuições fundamentais para nós. Vamos decifrar essa tríade de conhecimento, habilidades e atitudes de forma mais detalhada. E o terceiro tópico é a aplicação do chá na gestão empresarial. E por final, para dar o accreditation, né, a esse trabalho, eu coloco aqui uma referência onde você pode lançar a mão, né, onde você pode utilizar, e com isso, com certeza, você vai poder aprofundar bem o seu trabalho. E aqui coloco também, né, em relação ao autor, no caso, sobre mim, por que eu atuo, né, nesses segmentos, porque eu trabalho esses temas, né, pela minha formação de economista, administrador, professor universitário, dessa área de negócio, empreendedorismo, gestão da qualidade, com atuação longa, né, no mercado financeiro, e também na produção de artigos e material didático para o EAD. E aqui está o site que eu falei, que leva a página do projeto, e no projeto nós conseguimos abordar, né, várias são os temas que nós vamos trabalhar, ok? Bom, então vamos nós aí. Preparei em slide, que é exatamente para ficar a imagem, né, para quem quiser baixar, quem quiser ler com calma, ver com toda a paciência que se quiser, né, pode se utilizar desse material, né? E ali você vai poder acompanhar com bastante calma, né? Essa demora aqui é porque, como nós estamos fazendo ao vivo, né, então uma série de mudanças, né, de ajustes temos que ir fazendo aqui com a tela, né, com a colocação do que nós queremos que apareça e que fique melhor para você. Bom, então o que nós vamos ver aqui na introdução, o que eu aponto aqui, né? Que não existe unanimidade entre os pensadores e gestores em relação à competência, como nós já abordamos. Quer dizer, muitas das vezes essa interpretação é feita com base em capacidade técnica do colaborador, da capacidade de interpretar uma realidade e resolver um problema, ou no encaminhamento de uma determinada situação. O que se está se dizendo aqui? Então, muitas das vezes nós erramos quando nós avaliamos essa questão de competência. Nós olhamos o que o colaborador ele é capaz de resolver em determinada situação. E a partir do momento que ele consegue resolver aquele problema, ou ele consegue fazer com que aquele processo caminhe, nós já consideramos como competência, mas isso não é o suficiente para nós avaliarmos como competência, porque às vezes ali pode ter sido apenas uma habilidade técnica que o colaborador tem, né? E aquela habilidade técnica, ela só vai levar à solução daquele problema apenas, e não da compreensão do conjunto e da interconexão daquela atividade com outras. Ou a capacidade de interpretar uma realidade, ou seja, de entender uma determinada situação ou um determinado caso, também é uma outra forma. Ou às vezes, um simples encaminhamento de uma determinada ação, de uma determinada atitude que vai ser tomada, tudo isso aí leva a essa interpretação de competência. E é muito pouco para traduzir, né, é muito pouco para traduzir dentro do que precisamos para entender na essência, né, o que é competência.
E aqui continuamos, né? Ele fala, e o mesmo colaborador ele pode ser considerado incompetente quando não consegue atender uma outra demanda. Ou seja, se ele resolveu um problema, ele é competente. Ele corrigiu uma situação, ele é competente. Ele não foi capaz de resolver a outra, ele é incompetente, né? É muito comum nós ouvirmos isso. Outra coisa também que pode acontecer, às vezes é cobrado por algo que ele nunca teve oportunidade de ver à sua frente. E ali nós chamamos ele de incompetente porque ele não foi capaz. Também é um outro erro. Mas há um consenso no entendimento de uma forma de entender o que seja competência. E que ela está relacionada com a capacidade de associar teoria com a prática. Essa talvez seja uma forma de começarmos a criar um consenso onde nós entendemos que se o colaborador ele consegue entender aquilo que ele aprendeu enquanto teoria e transforma aquilo em ação que venha resolver uma questão, se nesse ponto nós consideramos competência, nós começamos a dar um passo à frente e a entender que há que vai além daquela de simplesmente resolver um problema. Conciliar os fundamentos teóricos da ciência, os subjetivos, a transformação de uma realidade, da resolução do problema, na construção de um evento, na organização, são outros pontos também importantes que nós temos que entender enquanto competência. No cotidiano da gestão empresarial, né, é comum ter dificuldade em saber se um determinado colaborador poderia desempenhar bem determinada função ou encontrar aquele que seria o ideal para desempenhar determinadas funções, porque é difícil saber quais habilidades são detentores. O que nós estamos colocando aqui? Não é tão simples nós descobrirmos qual é o melhor colaborador para resolver uma determinada situação ou para assumir uma determinada atividade, porque nós não temos condições de entender, de saber quais são os conhecimentos que ele tem, quais são as habilidades que ele tem, quais são as atitudes dele em relação àquela demanda a que ele será subordinado. E com isso, nós começamos a não perceber da necessidade de se entender que esses três tópicos, né, a tríade, conhecimento, habilidades e atitudes, elas caminham juntas. Nós só vamos conseguir saber se o colaborador tem ou não tem, se ele está preparado ou não para aquela função, considerando essa tríade, que ele conhece o que ele vai fazer, ele tem habilidades para desempenhar e é capaz de fazer acontecer e tomar atitudes. Nós só vamos conseguir perceber isso se nós fizermos um trabalho de gestão e esse trabalho de gestão trouxer o que nós precisamos enquanto a estratégia que nós vamos definir para aquele setor, para aquele trabalho ou para aquela empresa, ok? Em vídeos anteriores nós abordamos várias vezes essa questão de conhecimentos, né? E a gestão de conhecimentos hoje é uma área muito importante que ela traz benefícios extraordinários para a organização. Então nós já temos alguns vídeos aqui nesse canal que você pode acessar e você vai encontrar pontos específicos de como trabalhar essa gestão de conhecimentos. Outra coisa, isto porque habilidades e conhecimentos, embora pareçam a mesma coisa, não é porque tem vida própria, caminhos de sua construção próprios. Habilidades e conhecimentos são coisas diferentes. Os conhecimentos nós vamos observar que nós adquirimos eles durante a vida, nos estudos, nas leituras, nos cursos que nós fazemos. Habilidades, elas são desenvolvidas, ou a partir de dons que nós trazemos, ou a partir de estratégia ou de oportunidade de desempenhar determinados eventos. E aí nós vamos desenvolvendo habilidades para elas. E nós vamos ver que habilidades também, elas para serem desenvolvidas, elas precisam de passar por alguns estágios
que nós vamos alinhar mais para frente. Os conhecimentos são adquiridos com estudos, pesquisas, acompanhamento, com a evolução da vida. As habilidades são desenvolvidas com a prática, com a oportunidade de ter acesso para desempenhar aquele evento. As habilidades, elas podem ser natas, como nós falamos, tem pessoas que têm habilidades de música, de desenho, da escrita, da tecnologia. Outros não têm essas mesmas habilidades, mas elas vão deparar na vida delas, na vida pessoal delas, na vida profissional delas, de ter que trabalhar trabalhar em atividades que vão depender dessas habilidades. Elas podem ser desenvolvidas. E é isso que nós vamos ver aqui. Porém, observa-se que para o desenvolvimento da vida pessoal ou profissional, a pessoa precisa consolidar em sua forma de vida a junção entre os conhecimentos e habilidades para ser bem-sucedido. Não adianta ter conhecimentos teóricos e não conseguir transformar aquilo em um objeto. São as habilidades que vão dar a condição de se transformar aqueles conhecimentos em algo concreto, em algo real. E aí, um terceiro item que faz dos dois primeiros uma realidade é a atitude. A atitude é fazer acontecer, é tomar atitude de forma assertiva, é dar a resposta a que se espera e isso depende de cada pessoa. A atitude é o fazer acontecer. E quando nós estamos falando aqui de tomar atitude assertiva, é aquela atitude onde não se tem dúvida. Ou foi sim ou foi não, mas sem dúvida em relação a essa decisão tomada. E a atitude, ela vai nos levar a isso. A atitude também, ela pode ser desenvolvida. Quantas vezes nós percebemos, né, a criança, umas são mais alertas, outras menos alertas, umas mais ativas, outras menos ativas, e elas vão ao passo que vão tendo oportunidades na vida e vão trabalhando, todas elas vão corrigindo aquilo que é necessário e a partir daí vão se tornando pessoas mais prontas para o dia a dia, para enfrentar os desafios, que aí vai depender exatamente dessas atitudes. E trazendo tudo isso para o ambiente empresarial, vamos poder encontrar um ícone para entender o que seja competência. E esse ícone que nós estamos falando é a tríade CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Que é consolidada no ícone CHA, como nós falamos. A união dos três itens pode traduzir o que chamamos de competência na gestão empresarial. E a partir dessa premissa, será possível adotar a política de educação no ambiente da empresa. O que também nós estamos apontando aqui e vamos detalhar ele um pouquinho mais à frente. Se nós temos de forma bem clara qual é o objetivo da empresa, né, e conhecemos de forma bem clara essa tríade, conhecimento, habilidade e atitude, nós podemos preparar uma estratégia de educação corporativa que vai possibilitar com que a empresa avance dentro do que queremos a partir de identificarmos quais são os conhecimentos necessários, a partir de identificarmos quais são as habilidades que precisamos desenvolver e a atitude que precisamos em cada segmento, em cada setor ou para cada quadro de pessoal. Tá? Então vamos ver o tópico 1, né, que é o conceito de competência no tempo e a implicação na gestão empresarial. O domínio de certas competências necessárias ao funcionamento da organização, tais como da informática, de comunicação, de gestão, de elétrica, financeira, entre outras, é determinante para o melhor desempenho dos colaboradores e resultados esperados. Então, ter o domínio da competência dessas diversas áreas dentro da empresa, ou seja, nós temos do quadro, no setor financeiro, pessoas com competências desenvolvidas para atuar no setor financeiro.
Nós temos pessoas no setor de informática, pessoas com competências desenvolvidas para desempenhar as atividades da informática e assim sucessivamente. A partir dali, nós vamos dando condições da empresa ir funcionando dentro daquela estratégia que nós traçamos. E isso, as organizações empresariais passaram a buscar estratégias que possam mobilizar seus conhecimentos, habilidades e atitudes como ativo intelectual. Né? A capacidade da gestão em mobilizar esses valores leva os processos a um desempenho mais eficiente, agrega valor aos colaboradores e à organização. Mas, como adverte Dutra, aí ele está lá na referência, mobilizar essas capacidades não é suficiente. Ele ainda diz, é preciso observar a capacidade de entrega ou de resultados dessas competências pessoais no ambiente de trabalho, em suas atividades e nos processos organizacionais. Ou seja, não adianta apenas desenvolver competências se elas não vão traduzir na entrega dos resultados que se espera daquele pessoal que foi desenvolvido, daquele quadro de pessoal, daquele treinamento que foi preparado. Então, essas competências, elas precisam de ser traduzidas no ambiente de trabalho. Para isso é preciso que a estratégia esteja toda ela preparada nesta direção, porque senão não vai acontecer. E para que seja possível essa mobilização, será necessário estabelecer a relação entre a estratégia organizacional e o desempenho individual dos colaboradores. E que, por suas vezes, está relacionado às competências individuais que deverão ser compartilhadas e multiplicadas. Né? Ou seja, é preciso que as estratégias que estejam desenvolvidas, né, de treinamento e de atuação desses colaboradores, que eles estejam dentro de um parâmetro de desempenho que se espere deles. Ou seja, a relação entre a estratégia e o desempenho deles é preciso de acompanhar juntinhos. Por isso que daí entra as políticas de treinamentos, entra os cursos que se pode fazer e nessa educação corporativa, que nós já falamos em outro vídeo, ela possa transformar cada vez mais a organização. E o grande desafio nas organizações é promover a gestão baseada nas competências. Em outro vídeo, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema que é a gestão de competências, que ele tem uma particularidade, mas nós vamos trazer algumas nuances aqui desse vídeo que vai discutir sobre essa questão da gestão de competências. E como fazer, então, essa gestão de competências? Essa é a grande pergunta. Surgiu no ambiente das organizações no início da década de 80, essa ideia da gestão por competências. Como resultado das modificações do centro global e da economia que impulsionou a adoção de práticas e métodos inovadores da gestão empresarial. Foi o surgimento da tecnologia que veio chegando, foi aquele ponto do top da gestão da qualidade, onde já se tinha muitas formas, muitas metodologias que possibilitavam uma gestão bastante eficiente. Então esse período ele foi marcado, onde começou a se entender ali que era possível fazer a gestão por competências. E essa gestão por competências, ela vai abranger setor, ela vai abranger pessoal, vai abranger filial, e com isso os resultados seriam alcançados. Esta década foi considerada para muitos países, inclusive o Brasil, como a década perdida. Porque essa década de 80, nós aqui no Brasil sabemos, e nós costumamos falar, né, que a década de 80, o final da década de 70 e a década de 80 e um pouquinho o início da década de 90, foi um período perdido. Ou seja, mais de uma década, né, uns 15 anos mais ou menos perdidos. E aí teve que se buscar várias formas de gerir para se alcançar resultados. Os profissionais, eles começaram a ter que pensar, os trabalhadores tiveram a começar a pensar
em investir em qualidade, em investir em competência, e as empresas começaram a adotar a gestão por competências que para tentar resolver aquela questão e sair daquela situação onde o país se encontrava, e muitos países se encontravam naquela época. Período esse que obrigou as empresas, os trabalhadores, a ciência a buscar novos caminhos para superar as dificuldades, né? Vários modelos começavam a surgir na gestão empresarial e surgiu a gestão por competência, que tinha por objetivo abstrair métodos de produção que aumentassem a produtividade e, com isso, o aumento da lucratividade. Aumenta-se a produtividade, aumenta-se a lucratividade. Aumenta-se a produtividade, aumenta-se a possibilidade de crescimento profissional. E Fleury é um outro autor, né, que tem muito trabalho nesse assunto, define competência como sendo um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimento, recursos e habilidades que agregam valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. E como surgiu o tema gestão da competência? Ele foi proposto pela primeira vez por David McLeod em 1973, sob uma forma estruturada, sob uma forma onde seria possível colocar ele em ação. E foi utilizado em testes de inteligência, que era exatamente para identificar competências, para daí fazer a seleção de uma forma que fosse adequada ao que a organização precisava. E percebe-se a necessidade de vincular competências organizacionais com as individuais para obter o sucesso perseguido. Ou seja, as competências organizacionais que estavam relacionadas com a melhor maneira de estruturar, com a melhor maneira de organizar o processo de gestão, com a melhor maneira de organizar a forma de comunicação, precisava de conciliar tudo isso com as competências individuais, ou seja, com as competências pessoais, né? Com o que cada colaborador tinha e trazia em benefício da organização. E neste particular das competências individuais, aquelas que o colaborador traz, como foi dito por Dutra, Hipólito e Silva, entendem que a competência se refere à aptidão do indivíduo ir à busca de um resultado em um projeto, em uma atividade ou em escopo organizacional. Ou seja, entendia-se nesse momento que a competência individual estava relacionada à aptidão que esse profissional tinha para transformar, para ir à busca de uma solução e para uma resolução de um problema. Então, essa aptidão ela era identificada nos momentos já quando se fazia essa seleção, quando se fazia essa contratação para ocupar aquela função. Portanto, pode-se dizer-se que a gestão por competências é uma metodologia apurada de gestão de pessoas. Ou seja, não adianta você ter uma estrutura da organização extraordinária se não existem competências individuais dos colaboradores para responder àquelas necessidades, tá? E aí estão inseridos os conhecimentos adquiridos e construídos pela organização para alcançar esses objetivos. Ou seja, como que a organização ela está preparada, ela está organizada para selecionar o profissional adequado para aquelas competências que ele precisa. Isso nós estamos falando da gestão de competências. Como a organização está preparada para tirar o melhor que aquele colaborador tem dentro da estrutura de trabalho dele, né? Então as duas coisas caminham juntas. É preciso que a organização esteja pronta para tirar tudo isso, o melhor que aquele colaborador tem, porque antes ele foi preparado para desenvolver aquela atividade ou foi contratada para tal.
E também como esses conhecimentos são disseminados entre os colaboradores e convertidos nos processos organizacionais. Como esses conhecimentos eles são socializados para os colegas que atuam com aquele profissional que tem aquela competência. Como que nós estamos gerindo isso? Como eu já falei, nós temos vídeos nesse canal que abordam essa gestão do conhecimento. Ou seja, como que a organização pode, como que o gestor pode fazer para ele tirar o máximo de conhecimento de cada indivíduo ou de cada colaborador e transformar ele em benefício do setor, de benefício da empresa. Para Bugg, outro pensador, os principais objetivos da adoção de uma gestão por competências são os listados abaixo. Entender, organizar e disseminar os conhecimentos ligados aos negócios e às estratégias da empresa. Ser um instrumento de comunicação de mensagens, atitude, conhecimentos e habilidades esperados dos colaboradores. Formar uma base de dados sustentável e confiável para as avaliações do desempenho. Servir como valiosa fonte de informação para as necessidades de treinamento, planos de sucessão, carreira, seleção e remuneração. Comprometimento de líder da gestão efetiva e no conhecimento de sua equipe. Transparência nas relações internas. Então, o que ele alinha aqui é o que ele aponta como o que é necessário para se fazer uma boa gestão de competências. Tá? Entender como que a organização vai receber esses conhecimentos e disseminar em toda a organização e trazer isso em benefícios para os seus negócios. Seja que conhecimentos? Conhecimento técnico, conhecimentos comportamentais, conhecimentos da área específicas, como financeiro, informática, como fazer isso. Ser instrumento de mensagens do chá. Conhecimento, atitude e habilidades. Tá? Como que os colaboradores vão receber, né? Vão receber e perceber que a organização trabalha dentro dessa política de valorização desse capital intelectual. Outra coisa, formar uma base. O que significa isso? Você ter uma base com os registros, material de treinamento, um arquivo onde aborda o que cada colaborador tem de conhecimento, que ele sabe em que setor ele trabalhou, qual a formação dele, para dali se saber o que se pode tirar dele. E dentro dessa base de dados, né, que se tem, pode-se tomar outras decisões que podem ser de treinamentos, de mudanças e também de avaliação de desempenhos. E a partir dali, né, adotar, e essas informações também, como ele coloca, vão servir de orientações para políticas de treinamentos que possam ser necessárias e serem organizadas. E um outro ponto também que ele coloca como muito importante é o comprometimento do líder com o desenvolvimento de uma equipe. Como que ele vai conseguir fazer isso se ele não possibilitar a participação dos colaboradores, não criar ambiente onde as pessoas podem dividir os seus conhecimentos, os seus trabalhos e as suas habilidades, né? E transparências nessas relações internas. Ainda um outro pensador, Zarafian, define competência com a aptidão que um indivíduo tem em ser proativo, de ir além do que está previsto. O autor ainda relaciona a competência com o conhecimento prático de experiências antecedentes. O outro ponto importante que ele coloca aqui é onde você observa o seguinte: esse pessoal que trabalha comigo, esse quadro de pessoal que trabalha comigo, ele é proativo, ou ele depende, né? Ou ele depende de alguém para direcionar os seus trabalhos. Então é preciso trabalhar a atitude,
que é o que vai fazer dele proativo, onde ele vai tomar iniciativas independentemente do que alguém está dizendo para ele fazer, porque ele está percebendo que precisa ser feito. Mas para isso ele precisa ter o conhecimento e ter as habilidades. Né? Então, Zarafian, ele traz exatamente essa colocação, e ele diz também que o conhecimento prático de experiências anteriores, elas são fundamentais também. E ali é importante, por isso que essa base de dados que foi colocada lá em cima pelo Bug, tá? Que ela deve de ter, vai orientar esses processos de tomada de decisão. Ainda o Ruano, ele diz o seguinte: a gestão de competências está diretamente ligada à área estratégica da empresa, se constituindo em um recurso importante para a gestão de pessoas e a organização, tendo como consequência uma atuação voltada para o resultado e fornecendo suporte para o cumprimento dos objetivos e metas. Então, a gestão de competência ela está diretamente ligada à estratégia da empresa. Lembrando que a estratégia ela vai definir quais os pontos, as ações e em que momento, né, cada atitude é tomada, cada decisão é tomada. E a partir dessas estratégias, elas vão possibilitando chegar aos resultados. E a gestão por competências, ou a gestão de competências, elas têm que estar inseridas nessa estratégia. Tá? Um outro pensador, Marras, ele diz entre os diversos fatores que fazem com que uma empresa invista em seu funcionário estão o quociente de inteligência, nível de inteligência emocional. Por que o Marras ele aponta isso? Quando nós estamos falando de gestão de competência, nós estamos falando da forma onde nós vamos fornecer orientações para as políticas de recursos humanos, para as políticas de gestão de pessoas, para as políticas de treinamento e desenvolvimento, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então o Marras ele vem dizer o seguinte, que quando nós vamos trabalhar na gestão por competência, e nós vamos falar na competência, ou seja, na metodologia chá, nós estamos falando no investimento no quadro de pessoal, dos colaboradores. E esse investimento, ele vai trabalhar com consciente de inteligência. Se bem que é importante nós entendermos que hoje trabalha-se muito pouco falando dessa questão desse quociente de inteligência, porque hoje a interpretação, quando se fala de inteligência, é diferente daquela onde nós dávamos dávamos um número e um conceito. Hoje nós trabalhamos com a inteligência múltipla. E dessa inteligência múltipla nós estamos falando da inteligência musical, da inteligência matemática, né, da inteligência da arte, e todas elas juntas, elas vão trazer vão formar essa inteligência que nós estamos falando. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar também em um outro tema, porque a inteligência múltipla ela requer um estudo mais detalhado quando nós trouxermos elas para o ambiente empresarial. O nível de inteligência emocional, ou seja, a capacidade com que cada colaborador ou cada profissional tem de lidar com os estresses. Hoje nós vivemos com os estresses o tempo todo. E nós precisamos de aprender ou saber a lidar sob pressão. Saber agir sob pressão. E aqui, essa inteligência emocional, ela vai trazer exatamente parâmetros sobre isso, onde nós podemos aí perceber quais os colaboradores que são capazes de lidar, o que tem mais facilidade para lidar com determinadas situações. A qualidade educacional, ou seja, qual o método de estudos que nós vamos preparar, de cursos, de treinamentos na gestão de pessoas. Qual que nós vamos adotar? Né? Identificação com a cultura organizacional, tudo isso tem que estar relacionado com a cultura para se construir um patamar seguro. Nível motivacional, como os colaboradores estão em matéria de motivação, habilidade negocial, técnica ou decisória, espírito de liderança, maturidade,
background sólido, trajetória estável. Né? Ainda para o ano, a gestão de competência está diretamente ligada à área estratégica da empresa, como nós vimos. Né? É importante ressaltar que os fatores descritos por Marras envolvem competências relacionadas com o comportamento profissional. Né? O Marras ele aponta o que nós precisamos de olhar no indivíduo, no comportamento individual. O Ruano, ele fala da estratégia, que tudo isso tem que estar amarrado à estratégia da empresa. A gestão, ela precisa de entender que tudo que nós desenvolvemos no individual, ele tem que estar incorporado ao que pretendemos enquanto objetivo da organização. O Rabalho, ele expõe que as competências também podem ser categorizadas em básicas, diferenciadoras e estratégicas. As básicas estão relacionadas com a cultura organizacional e demonstradas nos currículos de todos os profissionais. Aí nós temos, falamos ali atrás, nós temos ali a base de dados, né, para sabermos qual é o que cada um tem. Isso é básico. As diferenciadoras, que são os comportamentos de maior frequência dos profissionais excelentes e que se distinguem dos profissionais proficientes. Ou seja, o que temos no nosso registro de diferenciador em cada um dos profissionais. Cada um ele tem algo diferente, algo que seja acima da média em relação aos demais. E nós precisamos de entender, que o Rabalho conhece, de entender estas habilidades que esses profissionais têm, que elas são as diferenciadoras. E outras são as estratégicas, né, que são as competências estratégicas, que são as competências percebidas como essenciais para viabilizar a visão estratégica da organização. Ou seja, na visão estratégica, você cria condições de você perceber o que você pode fazer, o que se pode alcançar e como se pode alcançar. E definir metas, os desafios, traçar projetos e daí fazer acontecer. Isso não vai só aplicar apenas como competências organizacionais, mas isso também está atribuído às competências individuais. Né? Quando nós temos um determinado evento para resolver, uma determinada atividade, um trabalho para resolver, quanto melhor nós conseguirmos desempenhar essas competências, melhor nós vamos chegar à resposta. Já para Rezende, ele diz que as competências podem ser categorizadas das seguintes formas: em técnicas, intelectuais, cognitivas, relacionais, sociais e políticas. Técnicas é o domínio ou a especialização para desempenhar determinada atividade. As intelectuais, elas estão associadas às aptidões mentais que cada um tem. As aptidões mentais que são aproveitadas em favor de determinada atividade. As aptidões mentais que levam a cada um a ser diferenciado. As cognitivas é um misto da capacidade intelectual com o domínio do conhecimento. É o misto da capacidade de ter bastante informação ou conhecimento sobre determinada coisa e transformar isso em conhecimento, produzir conhecimento. E as outras são as relacionais, que envolvem atividades práticas de relações ou interações. São aquelas onde nós desenvolvemos a capacidade de estabelecer a partir daquelas atividades que estão sendo desenvolvidas, perceber relações e interações que ela tem com outras. Por exemplo, você está desenvolvendo uma determinada atividade agora e ela vai passar para o setor X seguinte e vai ser insumo para aquele setor seguinte complementar o processo. E quando nós percebemos
esta relação, nós conseguimos desenvolver melhor os nossos trabalhos. Em gestão da qualidade, isso fica muito bem claro. Como eu falei, eu estou deixando um link aqui embaixo que fala sobre um curso de engenharia da qualidade e produtividade que aborda tudo isso. É você perceber na gestão de processos onde você está. A atividade que você executa, como ela vai estar no contexto. E a outra são as atividades sociais e políticas, né? Que são as relações e participações sociais. Ou seja, a capacidade de se trabalhar em equipe, a capacidade de conviver em grupos sociais, a capacidade de lidar com divergências e entender os consensos. Didático-pedagógicos que são voltados para a educação e ensino, né? onde ali nós vamos identificar qual a melhor maneira de nós organizarmos um treinamento, por exemplo. As metodológicas, que são as técnicas e meios de organização de atividades e trabalhos, é entender qual a melhor metodologia para que determinada atividade seja executada, é entender quais as melhores etapas e processos e recursos técnicos e humanos que podem ser utilizados para desenvolver melhor aquela atividade. Lideranças são habilidades pessoais e conhecimentos de técnicas de influenciar e conduzir pessoas. Né? A capacidade que você tem de fazer com que o teu quadro de pessoal trabalhe e desenvolva bem o seu trabalho. A capacidade de convencer as pessoas que aquela forma que você está apresentando, que você está ensinando é a melhor e ela é confiável, ela é assertiva. E a outra são as organizacionais, que são competências de organização e de gestão empresarial. Tá? Todas elas são levadas em consideração na avaliação de desempenho dentro da realidade e cultura organizacional. Todas essas técnicas, todas essas competências precisam de ser levadas em consideração. Tanto quando você vai fazer a avaliação do desempenho, seja do quadro pessoal, seja de um profissional, seja de um setor, seja de um produto ou seja um serviço. E isso tem que estar inserido na cultura organizacional, onde todas as pessoas comprem a ideia e passem essa ideia para frente. Bem, vamos retornar em outro vídeo abordando o tema gestão de competências, como nós falamos, tá? Mas como abordamos acima, a gestão de competência organizacional caminha lado a lado com as competências individuais dos colaboradores. Nunca esquecer isso, é o que nós abordamos lá atrás. As competências organizacionais caminham lado a lado com as competências individuais e vice-versa. Tá? E nesse contexto vamos avançar para a competência individual, pessoal, fundamentado na tríade conhecimento, habilidades e atitudes, que está consolidado na sigla SHA. Então, esse é o segundo tópico que nós vamos ver, que é a tríade conhecimento, habilidades e atitudes. Duran Apud Vieira, ele diz o seguinte, que a competência é baseada em 3 dimensões: knowledge, know-how e atitudes. Ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes. Englobando as questões técnicas e a cognição necessárias à execução de um determinado trabalho. A junção dessas questões técnicas, né, que é a maneira de se fazer, e a cognição, que é a capacidade de entender, de perceber, de interrelacionar, de contextualizar, as duas, elas vão determinar a qualidade do padrão de trabalho. Portanto, a junção das 3 iniciais SHA torna-se a condição ideal em uma função, em uma tarefa, em uma atividade ou em um cargo para que um produto ou serviço seja administrado ou gerido e de boa qualidade. Tá? Então, nós já falamos que elas precisam de estar sempre associadas. Como vimos, a sigla SHA representa os 3 valores que são imprescindíveis ao desenvolvimento da pessoa,
tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Conhecimento, habilidades e atitudes, que é a tríade que possibilita ampliar o sentimento de competência a partir de um referencial teórico-científico que se assemelha a padrões internacionais em relação ao tema. O que é importante? Referencial teórico-científico. Por isso que no final do vídeo eu coloco a referência dos vários autores onde nós buscamos para desenvolver esse vídeo. Teórico e científico, porque a teoria ela vai acompanhar, ela vai clarear para as pessoas tudo que foi comprovado de forma científica. Porque a comprovação científica ela é muito sucinta, ela é muito pontual, ela é muito perspicaz e às vezes muitas pessoas não percebem ou não entendem. Aí nós precisamos de uma construção teórica. Para isso nós temos os grandes pensadores, os grandes estudiosos, pesquisadores, onde eles trazem um arcabouço teórico que faça com que todas as pessoas consigam entender aquele contexto científico. Tá? Porém, ou melhor, é um dos métodos mais atuais empregados pelas melhores organizações para avaliar seus colaboradores e implementar cultura organizacional avançada e mudar de patamar. Hoje todas as organizações utilizam, ou de forma formal ou não, mas todas utilizam. Porém, esses atributos devem estar bem definidos de acordo com as estratégias definidas para os negócios, como nós já falamos lá atrás. Né? O C refere-se ao conhecimento sobre um determinado assunto e adquiridos no decorrer da vida, das escolas, das universidades, dos cursos, por iniciativa própria. Ou seja, o conhecimento você vai buscar, né? O conhecimento você vai buscar para inserir ele na sua formação. Se você fez um curso de administração, você está buscando conhecimentos relacionados à ciência da administração. Se você fez informática, você está buscando os conhecimentos relacionados à área de informática, ou TI. Se você vai buscar da área de economia, você está buscando os conhecimentos da área de economia. E eles são construídos com o tempo. Eles são construídos com o tempo. E eles vão ficando cada vez mais solidificados quanto mais você amplia a busca de novos pensadores, de novas experiências em relação àquela área. Entende-se ser determinado know-how que a pessoa tem e agregue valor tanto para a própria pessoa como para a empresa. Ou seja, o conhecimento é aquele know-how que aquele colaborador traz, onde ele se beneficia pelo conhecimento que tem e beneficia a empresa ali onde ele atua. É o que podemos chamar de saber propriamente dito. O conhecimento está relacionado ao saber propriamente dito. Se você nunca viu um determinado tema ou assunto, você não pode ter conhecimento sobre ele. Você só vai ter conhecimento sobre ele se você aprofundar. Se você não aprofundar, você não vai ter conhecimento sobre ele. Exemplos disso conhecimento sobre folha de pagamento. Você só vai ter conhecimento sobre folha de pagamento se você tiver a oportunidade de entender como funciona, como faz, qual a função, aí você vai ter conhecimento. Sobre programação e controle da produção, sobre gestão financeira e outras. O H do chá, né, representa a capacidade de realizar determinada tarefa física ou mental. Né? Habilidades, elas estão relacionadas à sua condição e capacidade de realizar uma determinada atividade ou determinada tarefa. Corresponde à habilidade de oferecer resultados, dar respostas ao que se espera daquele evento, daquela atividade, daquele trabalho. Solução para uma tarefa que precisa de ser executada, uma atividade ou um evento colocando em prática o conhecimento teórico adquirido ao gerar soluções efetivas para tais necessidades. Então as habilidades elas são desenvolvidas. As habilidades de cálculos, elas vão depender que você conheça a matemática, as fórmulas, os recursos que são utilizados, as metodologias que são utilizadas.
E aí você lança a mão desses conhecimentos e trata para resolver uma questão financeira, um problema de contabilidade, fazer um projeto de mercado, por exemplo. Você vai fazer a partir dos conhecimentos que você trouxe. E aí você desenvolveu as habilidades quando você associou o conhecimento ou a teoria e a prática. Consiste, portanto, no saber fazer propriamente dito. Habilidades consiste no saber fazer propriamente dito. Exemplo, fazer análise de mercado de determinado produto ou serviço, realizar uma negociação, manusear determinado aplicativo de gestão. Quando falamos de educação para o trabalho ou educação profissional, e isso se aplica ao processo educativo corporativo, é importante observar como desenvolver as habilidades da pessoa ou do profissional. Né? Porque a educação profissional ela pode acontecer em 3 momentos. A educação para o trabalho, a educação pelo trabalho e a educação no trabalho. Para o trabalho, tudo que é preparado antes de você chegar no trabalho para desenvolver aquela atividade. Pelo trabalho, quando da própria execução do trabalho, você desenvolve essa habilidade. Ou no trabalho, quando você tem a oportunidade de executar aquela atividade, aquele trabalho, você desenvolve a habilidade. Mas a habilidade ela está relacionada à prática. E são 4 as habilidades que o trabalhador precisa desenvolver para ser bem desenvolvido. Então, desenvolver para ser bem desenvolvido ficou meio repetido, né? Mas a ideia é exatamente essa. Ou seja, você precisa de desenvolver as habilidades básicas, específicas, de gestão e de comunicação, para daí você se tornar um profissional desenvolvido, se tornar uma pessoa, um indivíduo que vai conseguir resolver muitas questões. Quais são as habilidades básicas? Desenvolver as habilidades de leitura, de escrita, de interpretação, de cálculo, de raciocínio lógico, de abstração. A leitura é você saber ler o que está sendo apresentado para você. Você lê um manual, por exemplo. Se você não souber fazer uma boa leitura, você não vai entender o que o manual está te dizendo. Então você precisa desenvolver a capacidade da leitura. A capacidade da escrita, que é onde você, em muitas das oportunidades, precisa de passar para alguém aquilo que você quer, aquilo que você quer mostrar ou ensinar. A habilidade de escrita. A de interpretação, de interpretar a realidade, de cálculo, né? Que é aquela capacidade que você tem, não só de fazer contas, mas de fazer as escolhas corretas, entender o risco, entender o momento certo de você fazer acontecer aquela situação ou tomar aquela atividade. Habilidades específicas, elas estão relacionadas diretamente àquela atividade sua. Ela é eminentemente técnica e está relacionada diretamente àquela atividade sua. A habilidade de gestão é a capacidade de organizar o seu trabalho, a sua atividade, de planejar como que você vai fazer, de organizar, de estabelecer as etapas de como aquela tarefa ou aquele projeto vai ser desenvolvido, de escolher os métodos e caminhos, da gestão de pessoas, da gestão de processos e assim por diante. Então, a habilidade de gestão é a capacidade de você saber fazer acontecer. E a outra são as habilidades de comunicação, que é desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, de compartilhar conhecimentos, de saber recuar, de saber se posicionar, de entender consenso. Então, as habilidades, nós dividimos elas aí em 4 e elas aí precisam de ser trabalhadas, né? E entendendo isso, é possível preparar um programa de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas que contemple todas essas realidades. E por fim, o A, que é a atitude, que é a terceira perninha, que se refere à atitude proativa, ao fazer acontecer, ao agir,
Ou seja, o comportamento adotado quando atuamos para atender determinadas necessidades. A atitude é o fazer acontecer. Não deixar que as coisas aconteçam de forma aleatória. Não esperar que o gestor ou outra pessoa lhe diga o que fazer. Nenhuma pessoa desprovida de atitude é capaz de evoluir no âmbito profissional e pessoal. Portanto, caracteriza-se pela iniciativa de entender a situação e saber agir ou querer fazer de forma autônoma e eficiente. E também ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida. Imagine você, no seu quadro de pessoal, você tem ali 2 colaboradores que não têm muita atitude, eles são dependentes, eles não têm autonomia. Então, como que você vai desenvolver essa atitude deles? Colocando desafios para eles, colocando atividades que eles precisam resolver e deixe que eles se virem. Eles vão te dar a resposta. A partir do momento que eles tiverem uma oportunidade, 2, 3, 4, eles vão percebendo que eles são capazes. Eles vão percebendo que eles são capazes de tomar decisões por eles e decisões assertivas. Então, dentro do processo de gestão, isso no dia a dia, isso deve acontecer. E quando se vai fazer uma política de treinamento e desenvolvimento, necessariamente isso precisa ser trabalhado. Vimos que o conceito do chá engloba tanto atributos técnicos como atributos comportamentais, né? Por isso, ao adotá-lo na gestão de pessoas, a noção de competências ganha um patamar mais ampliado, alcançando todos os fatores que podem contribuir para o desempenho do colaborador. Ficamos só nisso e vamos para o terceiro tópico, que é a aplicação do chá na gestão empresarial. O crescimento de todo o negócio está relacionado com o nível de competência dos colaboradores e como essas competências são estruturadas nas estratégias para alcançar os objetivos. O que estamos querendo dizer aqui? Toda organização, por mais tecnologia que ela tenha, por mais dependente da tecnologia dela, ela precisa de pessoas para fazer acontecer. Então, é preciso de transformar essas competências dos colaboradores em competências estruturadas que venham atender os objetivos da organização. E com isso surge a necessidade de incorporar o desenvolvimento das competências necessárias aos colaboradores nos programas de treinamento e desenvolvimento de gestão de pessoas, como já abordamos. E a tríade conhecimento, habilidades e atitudes pode ser implementada em todos os níveis da gestão de pessoas para facilitar a elaboração de planos e estratégias em cada área da empresa com a utilização da metodologia chá. Então, em todos os setores ela pode ser utilizada para todos os colaboradores, independente da formação deles. Seja um programa de gestão motivacional, seja um programa de gestão que ele seja técnico, envolvendo aí a ação educativa. Tá? O objetivo é verificar o grau de conhecimento de habilidade, e atitude dos colaboradores em questão e identificar a melhor forma de alocar os recursos para programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Nesse momento, identifica-se quais são os gaps existentes naquele setor que precisam de ser trabalhados. É conhecimento técnico? É comportamental? É motivacional? É substituição que precisamos fazer? É colocação de mais pessoas qualificadas dentro daquele tipo de atividades que precisamos? Né? E ali resolve-se a questão da lacuna que se tem. Alguns tipos de programa de desenvolvimento da metodologia chá da gestão de pessoas podem ser adotados. São eles: treinamento com o objetivo de promover a integração. É preciso, percebe-se que o setor ou a empresa ela não está muito integrada, está precisando de criar um ambiente onde faça uma integração maior. Um programa de treinamento e desenvolvimento.
Melhoria de comunicação, precisa melhorar a comunicação, precisa melhorar a liderança, né? A liderança dos gestores, a liderança dos colaboradores, precisa promover ou manter a motivação, precisa promover o desenvolvimento de competências e habilidades específicas. São objetivos comportamentais que precisam ser trabalhados, são treinamento técnico específico para determinada atividade, é melhoria da relação de trabalho em equipe. Então, a metodologia SHA, ela elenca esses como algumas das modalidades de treinamentos, de desenvolvimento que podem ser adotadas e que vão tranquilamente satisfazer bem os objetivos da organização e fazer com que ela se mantenha competitiva. Como eu disse, ao final desse trabalho, né, desse vídeo, eu quero deixar aqui, elencar os principais autores que foram pesquisados e colocar a referência bibliográfica, porque em algum momento esse vídeo poderá estar lá no site, como eu falei, né? Eu posso colocar um artigo ali mais detalhado. Provavelmente, em algum momento mais lá na frente, nós vamos fazer. No momento, nós vamos ficar só com o vídeo, mas a ideia é, daqui a algum momento, nós colocarmos um artigo mais detalhado lá no vídeo, ou melhor, lá no site, para que alguém possa e quem queira consultar, tá bom? Bom, por hoje é só. O que eu queria apresentar era esse assunto, esse tema. Espero que ele possa ter atendido tanto você que é gestor, como você que é empreendedor, você estudante que precisa de fazer trabalho ou vai participar de concursos ou pesquisas, né, relacionados a esse tema, esse vídeo vai estar disponível, tá bom? Tá? Eu te pediria para você se inscrever no canal, né, se você chegou aqui até o final, esse assunto é um assunto que te interessa. Então se inscreva no canal, porque todas as vezes que nós tivermos vídeo novo, você vai ser notificado. E também curta aqui o vídeo abaixo e aí nós vamos nos encontrar num próximo vídeo, tá bom? Eu te aguardo lá. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final. Até lá.